Olá, eu sou Dina Makiyama, diretora de projetos da CKM Talents. Trabalhamos muito com gestão pública, né? E eu trouxe hoje uma convidada muito especial para contar para gente nessa trajetória como foi o processo de implantação no estágio probatório na Prefeitura de Franco da Rocha. A pessoa que está aqui comigo hoje é a Andressa Cristina. A Andressa hoje é secretária adjunta de gestão pública da Prefeitura de Franco da Rocha. É uma profissional super qualificada e que esteve conosco nos últimos 4 anos desenvolvendo todo o projeto de implantação de um estágio probatório sistematizado na Prefeitura de Franco. Conta pra gente um pouco, Andressa, como foi esse desafio para você, o que trouxe para você a ideia, desde a época que você estava no RH, né, de fazer um trabalho tão diferenciado e que tão poucas prefeituras fazem hoje em dia. Olá, Dina. Primeiro eu agradeço, né, a oportunidade de falar do nosso trabalho, da nossa parceria aí com a CKM, que foi fundamental, né, essa parceria com a CKM foi fundamental para a gente conseguir chegar no estágio que nós estamos hoje. Lá atrás, em 2013, quando houve-se um estudo do nosso estatuto e do nosso plano de cargos, houve a necessidade de se pensar no estágio probatório, porque antes disso as pessoas iniciavam na prefeitura e simplesmente acabavam os 3 anos e não havia uma avaliação, um acompanhamento, né? Se esses profissionais eram habilitados ou não, tinham ou não a competência para estar ali ocupando aquela função pública. Em 2013, houve uma reforma no nosso estatuto e no nosso plano, foi onde nós começamos a pensar. Até chegar em 2017, quando nós conseguimos finalmente estabelecer aí uma parceria com a CKM como nossa consultora para tanto nos oferecer a consultoria da elaboração de um decreto, de uma norma, e pensar como faria isso, né? Como sistematizar a lei, né? Como fazer isso. E a gente, nós gestores de RH, tínhamos muito a necessidade ali de qualificar os servidores. Mas como qualificar o servidor se você não tem uma avaliação dele, não sabe quais são os pontos fracos, os pontos fortes desse servidor? Então foi quando a gente estabeleceu essa parceria com a CKM. Vamos contar um pouquinho para o público, que pode ter gente assistindo que de repente não sabe o que é estágio probatório, né? As pessoas pensam que estágio probatório é algum remédio, alguma coisa assim, mas na realidade o estágio probatório, muita gente acredita que o servidor público passa no concurso público, ai que legal, passei, agora eu nunca mais vou perder meu emprego, né? Eu ganhei o título da efetivação. Mas o estágio probatório não é bem isso, né? E então o estágio probatório não permite que isso aconteça desta forma, né? É um período no qual o colaborador, o funcionário, ele vai ficar por observação durante 3 anos, né? De acordo com a Constituição, para que nesse período ele seja avaliado e aí realmente efetivado, né? E quando isso não acontece, conta para mim, antes de acontecer, de vocês pensarem sobre isso, quais eram as dificuldades que vocês tinham com esses profissionais que entravam já acreditando que já estavam dentro, né? Não passavam por esta avaliação, né? O que acontecia? Quais eram os pontos desfavoráveis para a liderança da prefeitura nessa época? Olha, Dina, um dos pontos principais que eu sempre falo para as pessoas, eu sempre conversando assim com gestores, com outras áreas, outras prefeituras, eu sempre digo que é assim, quando você vê a Prefeitura de Franco da Rocha antes e depois do estágio probatório, na questão da avaliação do estágio probatório. Por quê? Os servidores, ele inicia na prefeitura, ele tem o prazo de 3 anos para que ele seja efetivado, né? Enquanto isso, ele é um servidor estagiário, né? Ele está ali para ele aprender, desenvolver, porque ao contrário do serviço público, ao contrário do serviço privado, o serviço público você não faz uma seleção.
para contratar. A pessoa passa no concurso público e ele inicia. E aí ele inicia e você tem que fazer, às vezes, o desenvolvimento dessa pessoa, né? Às vezes ele é um ótimo técnico, mas ele desenvolve até a atividade dele, mas existem várias competências que ele precisa ser desenvolvido. Nós antes disso, nós não tínhamos, antes da avaliação, do estágio probatório, não existia isso. Então, nossas maiores dificuldades a pessoa inicia no serviço público, não tinha aquele acompanhamento da avaliação, feedback para o servidor, se ele estava indo bem, se ele não estava, onde ele estava errando, e simplesmente as coisas iam acontecendo, né? Os gestores iam, não por culpa do gestor, mas por falta de uma ferramenta, por falta de uma avaliação, né? Se fazia muito pouco para desenvolver esse servidor. E concluía-se os 3 anos, tinha um formulário que ele preenchia anualmente, o gestor, se estava apto ou não, e acabava passando esse funcionário. Após os 3 anos, que ele já é estável, começavam-se os problemas de insubordinação, de não conseguir desenvolver a atividade, mas é que não começava e já se apresentava antes, mas não conseguia ser medido isso, mensurado essas questões, porque não tinha uma ferramenta, né? Então, o maior problema que eu enxergo foi a efetivação, né, de muitos profissionais que não estavam qualificados para estar ali naquele cargo. Quando você diz que esses profissionais não estavam qualificados, talvez se existisse uma boa avaliação de desempenho deles e um investimento em desenvolvimento e treinamento, você acredita que talvez esses problemas tivessem sido minimizados? Sem dúvida, porque a gente vive isso hoje, né? Hoje nós implantamos também a avaliação dos servidores que são estáveis já. E a gente acompanha isso e vê que realmente ter essa questão da avaliação e do servidor saber que ele tem alguém ali, o gestor está acompanhando e que esse acompanhamento ele é registrado, que tudo que está acontecendo na vida funcional dele tem um registro, desenvolve ele sim. Poderia ter sido bem diferente. Você é a prova viva, né, que alguns lugares eles acreditam que fazer uma avaliação de desempenho, mesmo no período probatório, né, que os líderes não estão preparados para fazer essa avaliação. Como que você vê isso? Como foi para vocês isso? Foi extremamente difícil. Vocês nos acompanhou nesse período, né? Foi um período extremamente difícil. Por quê? Porque não só na Prefeitura de Franco da Rocha, mas eu acredito que vários locais vivem isso, que é a questão da mudança de cultura, né? Aquela questão de que sempre foi assim, que o gestor, que o líder, ele acha que ele sabe, mas às vezes ele não sabe o conceito do que é uma avaliação, né? Uhum. E o peso de avaliar alguém, né? Como é difícil fazer a avaliação de uma pessoa, né? Quando você vai fazer esse exercício, você vê o quanto é difícil, né? Porque você tem uma responsabilidade não só de avaliar, mas de desenvolver esse servidor. Então, a gente enfrentou lá na Prefeitura de Franco da Rocha muitas dificuldades, principalmente não só com os servidores, mas com os líderes também, porque você dizer para o líder que ele não sabe ser líder é difícil, né? Não que eu costumo dizer que o líder ele não nasce pronto, né? Algumas pessoas ele tem aquela competência já que ele traz dele de liderar, mas mesmo assim ele precisa estudar, ele precisa se qualificar. E no serviço público, muitas vezes o técnico ele é muito bom naquilo que ele faz e ele é promovido, né? Ele é promovido para ser líder de uma equipe, mas ele não sabe fazer isso, ele não sabe fazer a liderança. Um exemplo, um engenheiro, ele é excelente, né? É um engenheiro excelente, mas quando ele vai liderar uma equipe de engenheiros, ele não basta ele ter só aquela qualificação técnica. Então, dizer pro líder ali, que ele tinha que sentar, estudar o decreto de avaliação, que ele tinha que entender o que era a competência, o que era a meta, quais eram os objetivos da prefeitura, e que ele tinha que acompanhar esse funcionário que entrou, e que ele tinha que ajudar o desenvolvimento desse servidor para que no final dos 3 anos essa pessoa estivesse pronta para atender o município.
Foi difícil, mas é possível, né? A É gente possível. conseguiu. O que eu achei bem interessante, né, que foi feito na Prefeitura de Franco da Rocha, e eu acho que é uma lição para muitas prefeituras, foi o investimento que a Prefeitura fez e que vocês do RH fizeram no desenvolvimento dos líderes, né? Foram feitos diversos treinamentos, capacitação, para que esses líderes pudessem entender o significado da avaliação. E um outro ponto que eu acho que é essencial e que foi o diferencial na Prefeitura de Franco foi mostrar que a avaliação de desempenho era para desenvolver e não para punir. Exatamente. Isso fez toda a diferença, né? Então conta pra gente um pouco como que foi essa continuidade da avaliação, né? Porque a avaliação ela foi implantada, foi feita a primeira avaliação, foi disponibilizada uma plataforma com vários treinamentos, já baseado nas competências que os servidores estagiários estavam precisando, né? Após a primeira avaliação, que acontece nos primeiros 3 meses dele, né? E depois ele entra para se desenvolver, já de cara. Né, isso é muito legal. E conta pra gente como foi a aceitação, quantas pessoas, se eles cumpriram essas etapas de treinamento, de desenvolvimento, qual foi o ganho? Olha, quando nós fizemos a implantação, uma coisa que você falou agora, de como foi o depois, né? É muito bom quando a empresa ali, a consultoria está conosco, né? E depois que entrega e fala, olha, agora vamos seguir, né? A gente percebe o quanto foi enriquecedor esse treinamento com os líderes, essa conscientização, né? A gente criou comissões por secretaria e essas comissões foram todas criadas com um servidor efetivo. Então, esse servidor, ele ficou responsável em garantir que esse processo acontecesse. Porque eu costumo dizer que, assim, um processo de avaliação, quando você implanta ele na prefeitura ou em qualquer órgão, ele tem que ser acompanhado. Porque senão você faz aquela primeira avaliação e no próximo ano, se não tem ninguém tomando conta, se não tem um grupo, uma equipe que cuida disso, as coisas se perdem. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, né, na estrutura da prefeitura, dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas, uma coordenadoria de desenvolvimento do servidor. Ah, que legal. E essa coordenadoria, ela ficou responsável, junto com outro departamento que fica abaixo dela, que é o de avaliação do estágio probatório e avaliação de desempenho e de evolução da carreira. Então, esse departamento, ele ficou responsável em fazer esse acompanhamento, né? Então, o que aconteceu? Fazer o acompanhamento, se essas comissões estavam cobrando dos líderes, se os servidores estavam fazendo a capacitação, se eles terminaram o curso que foi indicado, se houve o feedback, qual foi a evolução desse servidor, o que está ocorrendo com esse servidor, está sendo registrado no diário de bordo, que é uma parte que tem, né, dentro da ferramenta, que você pode ali do GID escrever quais são as dificuldades, o que evoluiu, se ele fez, se ele não fez a atividade, por que ele não fez. Então, todo esse acompanhamento, ele está sendo observado por esse departamento. Então, os líderes se sentem na obrigação de fazer e os funcionários se sentem também na obrigação de fazer, porque tem alguém ali que vai cobrar, né? Quando as coisas ficam muito soltas, você não consegue ter retorno, né? Às vezes, eu digo que não por má vontade do líder e nem pelo servidor, porque nosso dia a dia é muito corrido, é muitas tarefas, e às vezes a gente tem que ter um tempo do dia e tirar e falar, não, eu tenho que desenvolver essa atividade. E o líder tem que falar assim, ele não desenvolveu. Por que não desenvolveu? Né? Então tem que sentar e chamar e falar, olha, fui cobrado, não desenvolveu. Então pra gente a gente notou assim, o trabalho em si, a entrega para o munícipe, né? A qualidade melhorou muito, muito mesmo. Os servidores que iniciaram na prefeitura, depois da avaliação de desempenho, depois da avaliação do estágio probatório, grande parte desses servidores, eles hoje já faz 3 anos, né? Nós já
de 2017, 2018, foi a primeira avaliação. Para cá, nós já temos servidores que já foram designados a ocupar um cargo de confiança de chefia, né? E que as notas também desses servidores no estágio probatório já foi utilizada para que eles pudessem ter evolução na carreira. Então, isso para a gente que... Eu sou suspeita para falar, porque hoje eu atuo como secretária adjunta de gestão pública, a gente cuida de um conjunto maior, mas eu digo que quem é de RH sempre vai ser de RH. Vai ser de RH, porque nós temos aquele sentimento ali de desenvolver, né? E quando você fala assim, olha, não é punir, realmente, não é. Muitos servidores tinham medo, né? No início. Sim, não, mas eu vou ser reprovado no estágio probatório, mas o meu líder não vai gostar de mim, ele vai me perseguir. E a gente veio tirar com a implantação da forma que foi feita, de uma forma transparente, com o decreto, com a lei, veio trazer para o servidor a segurança. Né? E quando ele percebeu que assim, nossa, eu estou sendo observado, eles estão pedindo para que eu faça, que eu me capacite, que eu tenho que eu tenho esse ponto que eu preciso melhorar, mas a prefeitura está me dando a oportunidade de melhorar isso, né? Não simplesmente assim, olha, você não é bom e tudo bem, paciência, você não serve para o cargo, não. É diferente. E quando eles começam a reconhecer isso, eles começam a entender o quanto é importante. E até cobrar um feedback, a avaliação, se foi feito, se está atrasado. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bom, né? Eu gostei muito do que você falou, porque me parece que com a implantação, o ganho foi grande e a perda foi pequena, né? Que era o terror que muita gente achava que ia ser desligado, não ia passar no estágio probatório. Mas foram poucas situações, poucos casos em que isso aconteceu, né? E quando isso aconteceu, você tinha toda a documentação que podia embasar, né? A falta de comprometimento, a falta de envolvimento, né? E isso me parece que também ajudou muito a parte jurídica, né? E o embasamento de vocês no caso de não aprovação. Estou certa? Está certa. Nós tínhamos, antes de implantar a questão, a avaliação probatória, nós tínhamos um número imenso de processos administrativos, por diversas situações que quando você vai analisar a questão da falta da qualificação no geral, né? Então, quando a gente... E aí, o que acontece? Isso gera trabalho para o jurídico. Por quê? Porque muitas vezes o jurídico analisa e fala, olha, esse funcionário ele não está apto, vai ter que mandar embora. Mas você manda embora esse servidor, que no caso você exonera, né? Esse servidor, o que o judiciário pergunta? Quais foram as ações que a prefeitura teve para desenvolver esse servidor, né? E aí a resposta era, a gente faz uma pesquisa, né? Que era mais ou menos uma pesquisa que era realizada. Isso não era o suficiente, não é o suficiente, né? Então, o que acontecia muito era essa questão de que o servidor, ele... gerava muito trabalho para os departamentos em si, por conta de não ter um desenvolvimento. Quando a gente implanta a avaliação, a gente percebe que de 2018 até agora, nós tivemos 2 reprovações no estágio probatório. No número de admitidos na prefeitura, mais de 1.800 servidores que iniciaram na prefeitura. Nossa, de 2018 até aqui. E por quê? Porque com a avaliação você tem todas as ferramentas para conseguir desenvolver essas pessoas. E aí no meio disso também tem aquela questão da pessoa olhar e falar assim, olha, eu acho que o serviço público não é para mim. E aí essa pessoa pede exoneração. Ela vê que não é para ela e aí ela olha, ela avalia, porque ela tem a opção de se autoavaliar também no processo. Uhum. E ela começa a ter essa percepção. Então, hoje é muito tranquilo fazer a avaliação, né? Eu falo isso hoje com muita satisfação, porque foi muito difícil lá atrás. Mas tudo precisa começar, né? E hoje o ganho
É muito grande. A diferença que estava com você desde o começo, né, nessa implantação, realmente a diferença dos profissionais é gritante, né? Hoje a gente vê o grau de amadurecimento, o grau de preparo, quando você leva algum assunto, algum tema, né? Nós fizemos todo um trabalho em cima do seu planejamento, Sim. Fechar o planejamento de 2022 e trazer o planejamento para 2023. O grau de maturidade da equipe, né, da gestão pública, que foi com a qual nós trabalhamos o planejamento de 2023, foi muito grande, né? Até na utilização de software. Conta para mim um pouco quais são os seus planos, né? O que você pretende agora que você já tem uma avaliação de desempenho do probatório, você já tem sistematizado uma avaliação de desempenho do efetivo. Junto com isso, você tem já um programa, né, de treinamento focado no estágio probatório. O que você está pensando aí nessa cabecinha para gestão de pessoas? O que você tem como plano, como projeto que vem por aí? Olha, Dina, a gente costuma dizer que a gente não pode parar, né? Não pode. A gente tem que sempre ir modernizando o processo, né? Eu digo que sempre tem coisas para melhorar. A gente fica o tempo todo pensando e a gente fala, olha, dá para fazer isso no sistema, né? Hoje nós temos na Prefeitura de Franco da Rocha a Escola de Governo, né? Que é tocada pela Rosângela, nossa diretora lá, né? Que também, quando eu iniciei, foi a minha diretora. Ela toca muito bem a escola de governo. E a gente tem um projeto de expandir, fazer uma integração desse sistema de avaliação, tanto da avaliação do desempenho do servidor que já é estável, quanto da avaliação do estágio probatório, de fazer uma integração com o sistema. Um sistema para trilhar mesmo a carreira desse servidor, para que faça esse desenvolvimento, que aí eu acho que você pode dar um spoiler aí desse sistema, que acho que vem uma nova parceria aí, nossa. 2024 promete muito, uma né? Nova parceria. Que é trazer para dentro da avaliação de desempenho já as trilhas de desenvolvimento, né? Hoje a gente tem uma trilha pequena, que é uma trilha focada no probatório, que é um período mais curto, né? São algumas competências básicas, mas a ideia é para 2024 crescer essa trilha para desenvolver líderes e toda a equipe da plataforma, toda a equipe da prefeitura, né? Até porque uma das grandes dificuldades do líder é definir como a pessoa vai se desenvolver, né? Hoje os líderes, eles já têm muitas preocupações. Então ele vai lá, avalia o profissional, muito bem, por sinal, aprendeu a fazer avaliação, e aí ele descobre que ele tem algumas lacunas para preencher. E como ele vai desenvolver essas lacunas? O líder não é um profissional que está preparado para definir como ele vai desenvolver. Ele identifica que ele precisa desenvolver, sim, mas como? Talvez precise de uma ajuda, né? E é aí que a gente amplia, né, nossa parceria em 2024, trazendo o que fazer, né? Como que essas pessoas vão se desenvolver. E acompanhar isso por 1 ano, por 6 meses, para esse desenvolvimento, para que na próxima avaliação estejamos mais amadurecidos e assim vai. Eu acredito que é uma parceria que vai dar muito certo, né? Porque você já trilhou um bom caminho, né? Sim. Vocês já desenvolveram uma trajetória muito boa, focada na avaliação e no desenvolvimento das pessoas. Isso é muito positivo, porque eu vejo que isso reflete na administração. Sim. Né? Na administração. Eu sempre digo que a imagem que a população tem da administração, ela tem a ver aquilo que você investe no servidor, né? Aquilo que você investe no profissional. Conta um pouquinho pra gente, né? Porque você é um exemplo, né? Você é um exemplo na gestão desse período todo que você está com a gente, acompanhando esse desenvolvimento, os seus cursos, suas formações, MBA, que eu sei que você fez muita coisa. Conta pra gente por que você fez, o que você fez. Vamos conhecer um pouquinho da Andressa também, né? Bom, eu iniciei na Prefeitura de Franco da Rocha no ano de 2009 como estagiária.
E desde então eu me apaixonei pelo serviço público, né? Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo que assim, eu olho 2010, eu olho 2023 e falo, nossa, como avançamos, né? E eu também cresci muito como pessoa na minha carreira, buscando o conhecimento. E eu sempre achei que, assim, para você chegar em algum lugar, você precisa do conhecimento. Então, nesse tempo, a minha formação inicial foi pedagogia, e aí eu fui trabalhar no RH da prefeitura e me apaixonei, né? Me apaixonei e eu lembro que era um RH muito pequeno, de 3, 4 pessoas, né? Hoje nós temos uma salinha pequenininha, numa casinha antiga. Muito, e hoje a nossa diretoria, eu sempre falo com as meninas que assim, é o meu maior orgulho. Hoje nós temos, dentro da diretoria de gestão de pessoas, que é o RH, nós temos segmentos para tudo, né? Muito bem dividido, né? Hoje nós estamos, eu acho que com mais de 25 profissionais tocando ali, né, as demandas. E aí eu vi a necessidade também de me qualificar, né? Eu fui fazer gestão de pessoas, fiz gestão estratégica de negócios, eu finalizei agora uma pós-graduação também em gestão ano passado. Ano passado não, esse ano, é que o ano passou tão rápido. Foi agora no meio do ano, agosto, eu entreguei meu TCC, me formei especialista em gestão pública. Nesse meio tempo, a gente vem aí fazendo algumas capacitações de liderança, né, também, aprendendo todos os dias em cursos de extensão, de como lidar com o serviço público e como lidar com as pessoas em si, né. Nós vivemos num ambiente que as pessoas são totalmente diferentes. E como você, como gestor, como líder, consegue equacionar isso, consegue unir essas pessoas, né? Nós temos servidores que estão em vias de aposentar, ali dentro da prefeitura. Nós temos servidores que vêm agora muito bom, mas com a ideia de ficar 1 ano e ir embora, 2 anos, porque hoje essa nova geração, eles não se prendem muito a um trabalho, e a modernização do serviço público, da gestão pública, vem exigindo que a gente tenha cada vez mais servidores qualificados, né? Assim como eu me qualifiquei e eu escolhi ficar, hoje em dia os profissionais eles se qualificam, mas eles buscam reconhecimento financeiro também. E a prefeitura, o órgão público, ele às vezes não é tão atrativo pelo reconhecimento financeiro, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não ganhamos tudo isso. Muita gente acredita, né, que o salário é muito alto, né? Existem alguns órgãos, alguns cargos específicos Sim. que são disputadíssimos, mas no geral não é tudo isso, né? E é uma dedicação maluca, né? Não é uma dedicação pouca, né? É uma dedicação bastante forte. Mas eu queria perguntar para você, pegar um gancho do que você falou, como que é lidar com essa diferença geracional? Porque você tem lá concursados que entraram lá atrás e que hoje tem 25 anos, 28, 30 anos de serviço público, vem de uma outra geração, né? Tá lá, vai ficar até aposentar, porque a estabilidade traz muito isso. E você tem aquele jovem que chega hoje e estabilidade para ele é o que menos importa, né? Como que você mantém essa pessoa lá? Principalmente em área de TI, em áreas onde é muito mais dinâmico, né? Como que vocês fazem isso? Conta um pouco. Não é bem o tema, mas eu acho que é super pertinente a gente falar sobre isso. Eu acho que hoje nós vivemos nesse momento de desafio mesmo, né? Eu costumo dizer que não tem fórmula mágica, Dina. Eu costumo dizer que o líder ele tem que estar muito bem preparado. Tecnicamente, ele tem que ter uma inteligência emocional muito boa para lidar com essas diferenças e ele tem que acreditar nesses jovens. Nós temos que acreditar e passar para eles que eles conseguem fazer a diferença. Porque a única coisa que segura essa geração nova é o amor pelo que eles estão fazendo. Se eles não tiverem aquela coisa, essa questão de gostar do que está fazendo, ele não vai ficar.
e desenvolver isso no dia a dia, que é muita cobrança, por mais que você fale, no serviço público você não tem uma meta para bater, tem. Você tem uma entrega para fazer. E no serviço público é tudo muito difícil, porque você tem dificuldade para realizar compras de equipamentos que você precisa, você tem dificuldade para, às vezes, remunerar de uma forma que você queria, adequada àquele cargo, porque nem sempre cabe dentro do orçamento. Então, isso fica muito a cargo do líder, manter a sua equipe unida, e ter um projeto sólido que a sua equipe acredite que vai dar certo, que vai fazer. Eu tenho um exemplo com o meu pessoal de TI. Na nossa Secretaria de Gestão Pública, a gente cuida da Diretoria de Tecnologia da Informação. Nós temos excelentes servidores, e com uma idade bem novinhos, assim, né? 25, 20, 22. Tem acho que os 2 mais velhos que devem ter no máximo 35 anos. E como segurar, né? Como garantir, como manter né? essas pessoas, né? Sendo que o cenário, o maior exemplo é a tecnologia. Como tem oferta de trabalho para essas pessoas? E são pessoas que são extremamente capacitadas. Se ele sair hoje da prefeitura, ele vai estar empregado amanhã. Então, como mantê-lo? Então, assim, eu acho que ter um projeto, e aí não depende só da Secretaria de Gestão Pública, depende de uma secretaria em si, depende do plano de governo, né, do prefeito, do gestor público que está ali, que convença esses servidores que ele vai fazer a diferença. Porque quando ele começa, um desenvolvedor, que ele entra, ele tem 20, 22 anos, e você fala para ele, olha, você vai ser responsável pela parte de desenvolvimento da prefeitura, isso brilha os olhos dele, né? E você dá esse suporte para ele, de qualificação, que é muito o que a gente oferece hoje, trilhando esse desenvolvimento do servidor, a gente oferece o curso de capacitação para ele, oferece as ferramentas, porque ele vem às vezes de uma formação de desenvolvedor, mas ele quer se especializar em algo específico, né, ali dentro, e aí a gente oferece isso para ele, dá uma certa autonomia, uma certa segurança, e sem contar que ele tem a estabilidade de aprender ali, eu acho que é isso que segura, que mantém esses servidores. É o que a gente tem conseguido fazer hoje, né? Hoje eu sou muito feliz em falar isso, porque a gente tem um desenvolvedor que ele é muito novinho, acho que ele tem 23 anos, e ele já é o gestor. Ele passou por esse processo, ele iniciou quando a gente implantou a avaliação, ele passou por esse processo, ele era excelente, ele só tinha algo a desenvolver, que era extremamente tímido, ele não falava. E aí eu sempre que eu ia fazer a avaliação dele com o líder, eu dizia, nossa, ele é excelente, mas ele não fala, né? É complicado. E a gente tinha só ele e um outro, que era bem antigo, de prefeitura, mais de 15 anos de prefeitura. E eu pensava, nossa, se ele sair, como que a gente vai fazer? Porque o outro não fala. E hoje eu fico muito feliz, porque hoje o outro saiu, recebeu uma proposta, saiu, foi prestar serviço em um outro local, e ele ficou e ele assumiu como gestor, como coordenador da unidade de desenvolvimento da prefeitura, toca vários projetos, é um gerente de projetos assim, excelente, e fala. E agora já fala, né? E aí a gente olha lá atrás e vê como que a gente conseguiu. Talvez se a gente não tivesse um processo de avaliação, a gente não ia conseguir desenvolver essa competência nele, né? De ter um bom relacionamento interpessoal, de conseguir se expressar. Então, eu costumo dizer que, assim, manter é um desafio. É um desafio diário que nós, gestores, temos que estar estudando todos os dias em como fazer isso. Não existe uma fórmula mágica, mas eu caminho, né? Eu caminho, assim, dessa forma, né? Tentando... o que me segura na prefeitura,
né? O que me mantém na prefeitura é o amor pelo aquilo que eu faço. É ver a diferença, é olhar o antes e o depois, né? Olhar como era e como é hoje. Então, eu acho que isso é muito importante para um profissional. E é isso que eu tento buscar e trazer para eles. Olha qual é a diferença, qual o seu legado aqui dentro. Eu acho que é o que a gente consegue manter eles hoje. Você é uma profissional que realmente, eu sempre percebi, né, que você tinha como meta, né, desenvolver pessoas. Não importa onde você estivesse, né, como era algo que você acredita, né, e você se desenvolveu muito. Eu me lembro até de uma vez que você disse para mim assim, é possível, eu tô me desenvolvendo, por que eles não podem também se desenvolver, né? Eu sou mãe, eu sou isso, na época você estava grávida, né? Você estava grávida e lá se desenvolvendo, se preocupando. E aí você me disse essa frase: é possível sim, quando a gente quer, a gente se desenvolve, a gente faz a diferença, né? E eu acho que esse propósito é que fez com que você conseguisse fazer tantas mudanças, conseguir fazer essas implantações, porque só um sistema, só uma plataforma não faz diferença, né? Só isso, se nós, quanto CKM, tivéssemos chego lá, e só com a plataforma, só com o sistema, mas não encontrasse essa parceria e essa vontade de investir nas pessoas, talvez só o sistema não fizesse diferença, né? E para nós o que faz a diferença é pessoas como você, é a gente poder levar a plataforma, levar o sistema, levar o desenvolvimento para as pessoas, mas sabendo que tem gente que quer fazer não por fazer, mas fazer porque acredita no desenvolvimento humano, né? Então acho que isso é uma forma da gente colaborar com tudo, né? Porque é uma cascata, né? Isso reflete na população, reflete na administração e assim vai, né? Então, eu admiro você muito, muito mesmo, por isso que eu te convidei para você vir falar aqui com a gente, para contar um pouco dessa sua experiência, dessa sua vivência, e queria que você falasse um pouco, deixasse aqui registrado o que você pensa sobre desenvolvimento, para a gente poder encerrar. Claro. Hoje eu converso muito com as prefeituras, né, com os colegas a gente vai criando aí uma rede, né, de comunicação e às vezes eles enfrentam muitas dificuldades que eu enfrentei lá atrás, né. É claro que assim, a gente conseguiu chegar no patamar que a Prefeitura de Franco da Rocha chegou hoje, na qualificação dos servidores, a gente ainda tem muito que avançar ainda, mas a gente conseguiu chegar até aqui, por quê? Porque tinha pessoas que pensavam também como eu penso, que a base de tudo é a pessoa, né? Se a pessoa não estiver motivada, qualificada para desenvolver, eu posso ter o melhor sistema. Né? Quando a gente veio de encontro, eu acho que assim, a CKM é uma empresa muito humana, né, Dina? Eu acho que assim, a gente criou uma parceria aí, e eu acho que de discutir as nossas dificuldades, discutir as dificuldades que a gente enfrentava de orçamento, consigo, não consigo, vamos fazer conta, mas se a gente não tivesse o apoio de uma pessoa, de um gestor público, que acreditasse também que o caminho era qualificar as pessoas, era ter esse respeito, porque eu acho que assim, quando uma administração, quando uma empresa, ela investe no servidor, é uma forma de respeito, né? É uma forma de você, além do respeito, valorizar. Essa é a palavra, é você valorizar o servidor, porque às vezes a valorização não é só você pagar um vale alimentação alto, você dar um salário alto, mas assim, é você pegar na mão mesmo e falar, olha, vem cá, você é capaz, você pode. E muitos funcionários hoje em dia, eu olho e falo, nossa, até na minha própria equipe, servidores que eu olhava e falava assim, eu não sirvo para isso. Hoje está comandando, liderando uma equipe, né? Então, acho que o desenvolvimento, por mais que você enfrente dificuldade, a partir do momento que você aceita o desafio de ser líder, você tem que entender que a todo momento você tem que desenvolver alguém, né? Você se desenvolve e desenvolve o outro. Numa reunião recente que eu fiz com a minha equipe, eu falei para eles, assim, a gente passou por uma reestruturação agora na prefeitura,
E aí eu fiz uma reunião com eles para explicar essa reestruturação, para que eles tivessem ciência, para que eu puxasse um pouquinho a orelha deles que, olha, tem que ler a lei, tem que explicar para o servidor. E conversando com eles, eu falei para eles, gente, o servidor público, principalmente quando ele é líder, ele se automotiva e ele se autodesenvolve em muitas questões. Porque às vezes você olha para o seu... Foi o que você falou no começo da nossa conversa, que o líder, ele olha e ele fala assim, nossa, mas eu preciso fazer isso, mas como fazer? Né? Então, se você tem que ter essa percepção de que você está em constante desenvolvimento. Nós estamos. Eu acho, e assim, eu sempre falo que a gente tem que buscar sempre nos desenvolver. Às vezes meu esposo fala assim, nossa, você não vai parar? Você sempre está estudando, você sempre está... Eu falo, não vou, porque o mundo não parou, né? Eu acho que assim, a gente só para quando a gente acaba, quando a gente morre, aí acabou, a gente descansa, né? Eu espero. Mas enquanto isso, eu acho que a todo momento a gente está se desenvolvendo. E para o serviço público, eu sempre falo isso, gente. O serviço público tem pessoas, tem a ponta, tem os munícipes, tem os cidadãos que precisam desse trabalho. Então, quanto mais desenvolvido eu estiver para entregar um trabalho de qualidade, melhor vai ser para o todo, né? Ali para onde eu moro, para o UBS, para uma escola, né? Eu tenho um professor que é bem qualificado, ele vai entregar um trabalho melhor, né? Então, sempre eu digo que o desenvolvimento ele não acaba. E ele é extremamente importante e motivador, né? Eu acho que é isso que eu penso. Legal, muito bom. Andressa, foi assim, um super prazer conversar com você, assim, eu já te admiro demais, né? E agora, mais ainda, conhecendo um pouco mais profundamente de você e do seu trabalho, né? Que eu acho que é um trabalho maravilhoso e um trabalho que reflete nas pessoas e, consequentemente, é uma escada, é uma cascata, Sim. né? Reflete em todo mundo, reflete no cidadão e essa é a sua responsabilidade grande em relação a isso. Parabenizar você por seu trabalho e toda a sua equipe, porque eu conheço a sua equipe e eu sei o quanto ela é dedicada. São excelentes. Eu sou suspeita para falar. Isso é verdade, você tem razão. Já dá para falar isso hoje, com certeza, né? Parabéns pelo que você conseguiu fazer como trabalho. E a CKM está sempre com você, com parceria aí para a gente cada vez mais desenvolver as pessoas e muita gratidão por você ter vindo fazer esse bate-papo comigo e que a gente possa guardar isso e mostrar para as pessoas que é possível sim fazer a diferença na vida das pessoas com desenvolvimento e com muito treinamento, né, e acompanhamento. Obrigada. Eu que agradeço, Gilda. Muito obrigada. Gratidão.